Fala, família do Agro, tudo bem com vocês? Vamos começar mais um episódio do AgriProsa Podcast. Aqui sempre tem entrevistas fantásticas com pessoas incríveis. Temos também o canal AgriProsa no YouTube. Que tal dar uma passadinha por lá e assistir as entrevistas que você ouve por aqui? E se você achar que vale a pena, vai lá, se inscreve no canal. O like eu tenho certeza que você vai deixar por lá, né? E se você conhecer alguém que possa se interessar por algum dos assuntos dos vídeos, então compartilha. Simbora então para mais um AgriProsa Podcast. Eu vou conversar agora com Fernando Cabral, que é líder científico do CEAGRE, que é o Centro de Excelência em Agricultura Exponencial. Meu amigo Fernando Cabral, como é que estão as coisas? Tudo bem? Opa, Divino, tudo jóia? Tá tudo 100%, bom demais da conta, uma satisfação estar novamente aqui com você no seu programa, podendo transmitir aí informações a todos os ouvintes. Maravilhoso, meu amigo, é um prazer ter você aqui também. Fernando, me fala uma coisa, cadê as chuvas, cara? Rapaz, essa pergunta aí é uma pergunta de milhões, hein? Divino, de fato, né, a gente está passando um período bastante atípico, apesar de que agora daqui para frente já é uma normalidade a gente não ter as chuvas mesmo, né, na nossa região, e de fato provavelmente não teremos, né? Não quer dizer que daqui até o retorno dela lá para setembro não vai ter chuva nenhuma, mas a expectativa é que ela seja bastante restritiva, mais do que a média para a região, né? Então, só para ter uma ideia, se a gente pegasse o mês de junho, aí, um pouco do mês de anterior também, mas um período ali de 20, 30 dias que a gente tem passado aqui, a gente, em média, na região, teria em torno de 40, 50 milímetros de chuva. Esse ano foi nada, né? Certo. E para o período próximo também, menor ainda, mas que a previsão é praticamente que seja menor do que a média, né? Fernando, as chuvas pararam mais cedo ou foi só impressão? Não, elas de fato, o que aconteceu, né? A gente teve um abril, né, que a gente teve até dia 15 ali bastante chuvas, atípico, né, até acima para a média. E depois desse período, a gente gradualmente iria tendo essa redução. O que acontece é que a redução, na verdade, foi para zero, né? A gente tem hoje estações, por exemplo, que já tem mais de 60 dias daquelas que a gente monitora, que já não tem chuva. Não era para ter acontecido isso. Era para que dentro desse período a gente tivesse tido algumas ainda precipitações, o que de fato não ocorreu. Qual que é a preocupação? Como a gente já está indo para o período que é seco mesmo, que não tem chuvas, a gente pode ter um período meio que histórico na região, né? A gente vai até validar isso, mas que período muito grande sem chuvas, porque a gente já está 60 dias, vai agora para um período que já não tem mesmo chuvas, então a gente pode passar muitos e muitos dias mesmo sem ela, né? Fernando, quais são as atenções que o produtor deve ter no planejamento do seu plantio? Porque agora nós entraremos aí no vazio sanitário e tal, mas ele já começa a planejar o próximo plantio, né? Quais são as atenções que ele deve ter? Sim, não, isso é um ponto muito importante, inclusive, né, no dia de hoje, aí, sexta-feira 21, a gente oficialmente já está no nosso inverno, né? Isso. Na nossa região. E aí, qual que é o ponto de atenção? Primeiramente, agora para quem já está na colheita, tentar muito a questão de incêndios, né? Porque a movimentação das máquinas, ou até mesmo a carga e descarga do grão é um ponto, né, para que ocorra esses incêndios. E como a gente está num período muito crítico de umidade, então atentar muito a isso, né? Ter ali frentes de prevenção, caminhões-pipa, etc. E para a ocorrência do plantio, esses aceros vão ser importantes serem construídos para ele não perder por um algo aquilo que ele acumulou de matéria orgânica e etc. Plantas de cobertura, né? Que às vezes o produtor tem feito agora pensando para a safra seguinte, porque gera-se vários benefícios. E um outro ponto é o seguinte, como a gente está num momento de transição para ocorrer a laninha, né? Ele até ficou um pouco mais para frente, mas ainda a previsão grande é para que ele se ocorra. Caracteristicamente na nossa região, as chuvas tendem a atrasar um pouquinho mais. Então a perspectiva é que até início ou meados de outubro, as chuvas sejam muito regulares, muito dispersas. Então o produtor se atentar para que abriu o vazio sanitário, lá no dia 27 de setembro, se eu não me engano, aqui para a região, verificar se ele tem condições de fato para plantio, né, relacionado à umidade do solo, e também observar as nossas previsões para os próximos dias, porque pode estar nesse momento de transição,
e aí ele plantar e acabar tendo ali perdas, né? E posteriormente passa, a princípio, uma condição normal, né? Fernando, é muito comum, às vezes, o produtor, naquela ansiedade de colocar a semente logo na terra, na primeira chuva que acontece, porque às vezes acontece na semana ali que abre o vazio sanitário, que termina o vazio, acontece às vezes de dar uma ou duas chuvas, né? E o produtor já naquela vontade de plantar já coloca muitas vezes a semente até mesmo no pó. E isso pode fazer com que aconteça casos de replantio, como aconteceu no ano passado, né? Uhum, sim. O ano passado ele foi muito, vamos dizer assim, enganoso, né? E depois penoso para o produtor, porque choveu muito cedo, né? Assim, até acima da média para aquele momento. Aí o pessoal plantou, né? Aí veio também temperaturas muito altas, que foi um agravante. Essa safra ela vai ter uma característica diferente da anterior, mas que pode, né, o produtor talvez cair na mesma questão. Então tem que se ficar atento, porque choveu não quer dizer o seu solo está vazio, né? Ele precisa ter uma certa quantidade de água, precisa estar cheio de água para você ter uma condição ideal, né, para o plantio. Então, acumular ali aquela quantidade de milímetros para a região, 50, 70, 100 milímetros, vai depender do solo, da região, né, qual é esse acúmulo máximo, para se de fato iniciar o plantio. Vale destacar novamente, vai ter algumas chuvas no início, provavelmente, mas elas não vão ser constantes e suficientes. E aí você planta esperando que elas continuem, depois elas podem cortar ali um período e retornar só lá no meio de outubro e depois ir continuamente. Mas aí, né, ela vai ter um replantio e etc. Um ponto de atenção importante é que não deve-se ter aquelas temperaturas, ondas de calor que nós tivemos no ano passado, a princípio. Então isso é um ponto importante e de benefício, né? Porque o que muito agravou o ano passado, às vezes nem foi tanto só a falta de chuva em certos momentos, mas foi as temperaturas muito altas, né? Esse ano a gente não deve ter esse agravante aí durante a safra. Fernando, ano passado a gente falava muito do Laninha, nós estávamos no Laninha e havia aí uma previsão de mudança para o El Ninho e até mesmo um período de neutralidade. Nesse momento agora, nós estamos no Laninha, no El Ninho e na neutralidade. Então é o seguinte, Divina, o que acontece? Na onde se faz a medição, né, lá nas águas do oceano, a gente está numa tendência já em que o El Ninho já se desfez, ou seja, a gente está numa faixa de temperatura, né, que já está numa variação que é de neutralidade, e aí, claro que demora um tempo para que essas condições cheguem aqui, né? Até por isso que tinha algumas previsões que já era para se caracterizar uma laninha, mas ainda não. A gente está no período de neutralidade e que deve ser um período de transição que dentro aí dos próximos períodos deve se estabelecer a laninha, porque a temperatura deve continuar caindo lá nessas águas e caracterizar essa condição que deve se manter ao longo da nossa safra. Lá no grupo do Sistema de Informações Agrometeorológicas, você chamou a atenção para a baixa umidade do ar. Nós devemos nos preocupar em relação à saúde, né? Principalmente das crianças e também dos idosos, né? Sim, com certeza, né? A gente vamos ter aí no período agora, né, em torno de uma semana, por conta de um sistema de alta pressão e uma massa de ar seca que está na nossa região, um pouco semelhante com o que a gente teve uns dias atrás, um bloqueio atmosférico, que até é algo que ajudou a ter aquela quantidade de chuvas no sul, e agora tem de novo, agora não na mesma proporção, mas algo nesse sentido. Então a gente está tendo uma umidade crítica muito baixa, né, abaixo de 30%. Isso é muito prejudicial à saúde, né? Principalmente para questões respiratórias, e aí os idosos ou as crianças são os mais prejudicados. Esse período mais crítico deve durar em torno dos 7 dias, mas a previsão para o nosso inverno é que ele seja um inverno bastante seco, assim, mais do que a média, então a gente deve ter vários outros períodos ao longo dele desta forma de umidade muito baixa, junto também a noites muito frias, né? O que também acaba para a saúde humana tendo algumas outras complicações, né? Então ficar atento a esses dois pontos, né, às vezes umidificadores de ar, né, formas de não ficar muito exposto ao sol durante o dia, né, locais mais cobertos, mais arejados, isso tudo para evitar complicações à saúde humana.
E tanto na cidade quanto no campo, evitar colocar fogo em lixo, colocar fogo em palha seca, para evitar incêndios, né, meu amigo? Nossa, é um dos principais, né? Até porque também a gente começa a entrar num período que passa a ter muito vento, né? Vai chegando agosto ali, tem muito vento na região, isso faz a propagação dos incêndios ser ainda maior e difícil controle, né? A gente tem aí o nosso Corpo de Bombeiros do Estado, que já está desde do início do ano com o programa do Cerrado Vivo, né? Fazendo ações aí de contenção, treinamentos, né? Então é muito importante o pessoal evitar, né, ao máximo o fogo, mesmo que controlado, né? Porque pode ocorrer um desastre, tanto na cidade também, né? Mas também aí no campo. O pessoal que está no momento da colheita aí já está bastante atento, fazendo os aceros, né? Mantendo equipes de prevenção, porque de fato ocorre, né? É algo que acaba ocorrendo naturalmente, porque você está ali mexendo com palha, você tem atrito, você tem aquecimento de máquinas, tem movimentação de grãos, né? Então o pessoal já está bastante atento aí a essa situação. Meu amigo, muito obrigado pelas informações, um excelente final de semana para você. Eu que agradeço de vir novamente a participação, um abraço a todos e sempre que precisar, estamos aqui disponível. Opa, eu conversei com o Fernando Cabral, que é líder científico do CEAGRE, Centro de Excelência em Agricultura Exponencial, e ele trouxe as informações meteorológicas. Eita, palavra difícil. O podcast AgriProsa tem o objetivo de falar do agronegócio de forma fácil, simples e descomplicada. Diariamente conversamos com os maiores atores do agro e abordamos os mais diversos assuntos de interesse de produtores rurais, técnicos, pesquisadores, profissionais da área e simpatizantes do agronegócio. Se você gosta do nosso podcast, então você pode nos ajudar. É muito simples. Basta seguir-nos nas principais plataformas de streaming e também no YouTube. Se você deixar um gostei, compartilhar os episódios e deixar um comentário, já vai nos ajudar muito a dar relevância tanto ao podcast quanto ao canal. E o mais importante de tudo, nos siga para receber notificações de novos vídeos e episódios. Um grande abraço para você e até a nossa próxima prosa.